Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aqui para o terceiro título do Flamengo, terceiro episódio da série das conquistas do Flamengo na Copa do Brasil. Dessa vez vamos falar de 2013. Ricardo Gonzalez de novo aqui comigo para a gente completar essa série aqui, muito bacana. Os dois primeiros episódios ficaram bons, né, Ricardo? Ficaram legais, né? Boa resenha, boas risadas. Rendeu, muita resenha, muita resenha. Bacana. Vamos lembrar um pouquinho de 2013 também, que 2013 marca uma nova era para o Flamengo, né? O Flamengo que vinha de uma dificuldade aí como instituição, né, do ponto de vista de gestão, passando aí por gestões muito, muito complicadas, inicia ali em 2013. Se a gente está vendo o 2022 e se a gente já celebrou algumas conquistas de lá para cá, deve-se muito ao trabalho iniciado em 2013, né? Ou seja, o Flamengo começa a se reestruturar, começa a se transformar, e essa Copa do Brasil, o título acaba sendo até uma surpresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nos outros programas eu cheguei a falar que em 90 e em 2006 foi a gestação de duas gerações de jogadores, né, vitoriosos. 90 queria culminar com o título brasileiro de 92 e em 2006 um desenvolvimento até o título brasileiro de 2009. Dessa vez, em 2013, é exatamente isso que você falou. Não foi uma geração de jogadores. Aquele time, aquele elenco ali, não desenvolveu muito. Mas foi a gestação do crescimento do Flamengo, da recuperação do Flamengo, exatamente como instituição. Na época, assumiu o presidente Eduardo Bandeira de Mello e ele inclusive, meio que fez um aviso para a torcida do Flamengo que seriam anos difíceis em termos esportivos, mas que ele ia fazer, não ia se afastar do objetivo, que era sanear o clube, botar as finanças do clube em dia, né, equacionar, parcelar, né, a dívida que era gigantesca, era uma coisa que muita gente achava que era impagável. E aí depois, quando isso se consolidou, que aí depois ele sai ele é substituído pelo Valim, aí sim, o Valim já chega com a casa arrumada e aí pode gastar o dinheiro e contratar o grande time que enfim, começou a brilhar em 2019. O Valim não, né? O Landim, né? O Landim, exatamente. Valim era. O Valim fez parte. O Vasconcelos era da equipe, era né? Era do grupo, né? O Landim que acaba assumindo. Mas é o Rodolfo Landim. Vamos fazer justiça ao presidente. Não tenha dúvida. Mas é impressionante como é que o Flamengo, no campeonato, na Copa do Brasil de 2013, assim como nas edições anteriores, o Flamengo não começa lá muito acreditando, né, nas suas próprias possibilidades, até em função disso que você acabou de falar, né? O Eduardo Bandeira de Mello, ele chega e num dos primeiros atos dele é rescindir o contrato com o próprio Dorival, que hoje está no Flamengo, né? E com Wagner Love, que era o principal ídolo do time naquela época. Ou seja, e aí você fala, como é que esse time vai começar a jogar? O astro daquele time acaba sendo o Elias, que tinha... Sim, que para os padrões da época já era uma contratação importante. E ele não ficou no Flamengo, porque o Flamengo não tinha condição de bancar a permanência dele junto ao Sport. Olha como é que estava a situação financeira do clube. Óbvio que... Fala. E assim, as coisas foram se ajustando ali no meio do caminho. O planejamento não foi... Não era para isso. O Flamengo não projetou ganhar a Copa do Brasil. Até quando você traz o Mano Menezes, que era um treinador ali que já tinha conquistado... Encorpado, né? Encorpado, já tinha sido medalha de prata com a Olimpíada, enfim. Mas... já era um treinador fora do padrão. E a coisa foi tão bagunçada que a final antecipada, a final daquela Copa do Brasil, para mim, a lembrança que eu tenho, foi o jogo com o Cruzeiro. Foi a disputa com o Cruzeiro. Sim. E era o Cruzeiro, a gente vai lembrar. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.
né? Então, era o grande time da época, tinha ali Ricardo Goulart, tinha uma dupla Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, que está brilhando hoje no Flamengo, mas era um timaço, assim, ninguém apostava no Flamengo. Enfim, não sei se eu tô quebrando a tua pauta aí, se eu já estou antecipando, não. mas enfim, aquela disputa ali, quando o Flamengo vence, e tinha um outro jogador também, a propósito desse jogo, que foi uma marca negativa também. O Flamengo gastou muito dinheiro, que era o Carlos Eduardo, Sim. o Cadu, que era um jogador que surgiu ali no Grêmio, um jogador talentosíssimo, mas era um cara assim, absolutamente indolente, não queria nada com a hora do Brasil, era um cara que, enfim, não se empenhava muito, né? Depois foi jogar no futebol europeu, mas, enfim, acabou não se desenvolvendo. E o Flamengo contratou como um grande reforço. Um estrela, né? E ele fez pouquíssimas coisas, mas ele fez uma coisa que foi fundamental para o título, que foi o gol lá no Mineirão. O Flamengo estava tomando um vareio de bola do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhava de 2-0, passeava no jogo, podia matar a disputa aqui, o Flamengo podia chegar morto no Maracanã no jogo de volta. E aí o Carlos Eduardo acerta um gol ali espírita, a zaga rebate ele, bate nele, enfim. O Dedé se confundiu com o Fábio. Um negócio assim horroroso. Na época era um jogador de seleção brasileira. E fato é que o gol foi do Cadu, e naquela época a gente tinha o regulamento do gol qualificado, o gol fora de casa. Essa era a curiosidade que eu ia puxar. Pelo seguinte, querendo ou não, Ricardo, esse jogo me traz a lembrança recente do jogo do Mineirão contra o Atlético Mineiro. O Flamengo tomando um passeio, o Lázaro, que já até foi embora, faz um gol no Mineirão e chega no jogo da volta. Obviamente que o Flamengo não teve a mesma dificuldade que teve lá em 2013, mas o Flamengo se classifica graças àquele gol marcado no Mineirão. E assim, em 2013, você está falando do gol do Carlos Eduardo, realmente foi determinante. Ali foi uma final para o Flamengo, porque, assim como aconteceu em 2006, esse jogo do Mineirão foi a única derrota do Flamengo na campanha da Copa do Brasil de 2013. Então, eu pego aqui, ó, campanha do Flamengo. A gente gosta de falar da campanha, mas já no finalzinho, 14 jogos, 11 vitórias. 11 vitórias. Olha que campanha, hein? Sim, é consistente. 2 empates, e olha os 2 empates. O primeiro contra o Botafogo, que tinha aquele timaço, Sidorf e tudo mais. Porra, não preciso nem falar, né? E contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo na final. Ou seja, até então, a campanha era de um monte de vitória, tinha uma derrota e um empate. Ou seja, você vai empatar um segundo jogo na fase final, né? Na decisão. Então, assim, a campanha do Flamengo foi muito boa. Apesar do time ter ganhado corpo e ganhado confiança ali ao longo da competição. É aquele velho ditado, né? Cresceu ao longo da competição e com uma dupla de atacantes que, de repente, brilharam no Flamengo e, de repente, desapareceram, que foi o Hernani e o Paulinho, né? Sim. Eu tenho certeza que o Hernani talvez não, porque o Hernani tinha aquele apelido de brocador, e ele realmente foi o maior artilheiro do Brasil. Eu não me lembro se foi naquele ano ou no ano seguinte, mas enfim, ele fez muitos gols, depois apareceu. Mas o Paulinho, que era um bom jogador, que ajudou muito na campanha, mas tem muito torcedor do Flamengo que nem lembra. Se falar Paulinho, quem é Paulinho? Não vai lembrar, vai precisar ver. Naquele 4-0 contra o Botafogo, ele arrebenta com o jogo. Esse jogo com o Botafogo na semifinal foi um dos maiores passeios de bola que eu me lembro de ter visto. Quartas de final. Foi nas quartas, né? Então, e não era, a tendência não era essa, porque exatamente o Botafogo vivia um momento ali de investimento. Ele tinha voltado para a Libertadores depois de muito tempo, né? Com o Oswaldo de Oliveira na frente, e aí aquele time que tinha o Sidorf, tinha Bolívar, era um time ali encorpado. Mas o Flamengo passou por cima. Mas muito
dessa confiança. Para mim, o título começou a chegar nesse duelo contra o Cruzeiro. E assim, uma pequena diferença que tem com relação a esse jogo que você citou agora do Atlético é exatamente a questão do gol qualificado, porque se a regra em 2013 fosse a mesma de agora, ou seja, não houvesse o gol qualificado, a vitória do Flamengo por 1-0 levaria para os pênaltis. Né? Então, mas como o Flamengo fez um gol fora, bastava vencer de 1-0 e foi um jogo absolutamente dramático. Eu tenho certeza que você lembra muito bem, a maioria dos torcedores lembra. Foi um sufoco, o Cruzeiro ali segurando, o Flamengo com dificuldade, porque o Cruzeiro era um time muito melhor. O Flamengo ficava. O Flamengo estava num dilema. Ele precisava atacar, mas se ele não podia dar espaço. Exatamente. O Cruzeiro passava por cima. E aí, no finalzinho, uma bola rolada para o meio da área, salvo engano, o Egídio perdeu uma bola boba, que ele poderia ter, foi tentar uma jogada sem necessidade no ataque, tomou uma bola nas costas, salvo engano, foi o Léo Moura, rolou para o meio, e Elias vai e bate de chapa, né? O Maracanã vem abaixo. Muita gente já achava que a vaca tinha ido para o brejo. E aquilo ali, você ganhar nessas circunstâncias e ganhar do Cruzeiro, que era a máquina do futebol brasileiro na época, a partir dali, aí ficou difícil de segurar o Flamengo. Vamos relembrar esse lance? Eu acho que está aqui, já está no ponto. Do Dedé. Isso aí tem o... Esse é o Cadu fazendo aquele gol espírita. Então, tá aí. Olha o gol do Elias aí. Mais uma bola rolada aí, no meio da área. Maracanã veio abaixo. É o gol que dá a classificação. Elias chorando, porque na época ele estava passando por um problema de saúde com o filho. Sim. Ele tinha um drama com o filho dele. Olha onde é que ele mete essa bola. E a torcida do Flamengo começa a dar o apoio, né? Porque aí ele tornou a situação pública. Foi um negócio assim muito emocionante mesmo, e ali foi a arrancada para o título, conforme você falou. Dali por diante, não teve quem segurasse o Flamengo, por quê? O Cruzeiro, o maior time do Brasil naquele momento. Não tinha dúvida. Depois o Flamengo pega o Botafogo nas quartas de final, dá um passeio siderúrgico, a gente já falou aqui. Semifinal contra o Goiás. Goiás que lá atrás tinha sido finalista contra o Flamengo, né, na primeira Copa do Brasil. 2 jogos, 2 vitórias do Flamengo por 2-1. E aí chega a final. Atlético Paranaense Flamengo, primeiro jogo em Curitiba, né? E até um gol do Amaral, que também a gente não lembra mais da passagem do Amaral. Amaral depois foi jogar, eu acho que no Boa Vista, aqui do Rio, enfim. Ele rodou para alguns outros clubes, mas se você puxar aí, conforme você falou, o torcedor praticamente não vai lembrar do Amaral. Não vai lembrar do Amaralzinho, e ele era um jogador de muita entrega, acertou uma bola, um chute de longe absolutamente inacreditável, porque não era muito a dele, ele era de marcar, ele era aquele pitbull de ficar ali marcando, né? De entrega, de doar o sangue, mas pouco passava do meio de campo. Naquele jogo ele pegou uma bola, arrancou e mandou um sapato lá de longe, entrou e aí, né, botou uma mão na taça, porque aí no jogo no Maracanã, o Flamengo com muita moral, né, depois de, como você falou, eliminar o Cruzeiro, aí já chegou com moral, aí o Botafogo, mas não, aí é clássico, né, o Botafogo com um time muito bom, aí o Flamengo vai e sapeca 4-0, assim, e contando, podia ter sido mais. Aí depois disso, era muito difícil o Flamengo perder aquilo ali, e ainda mais chegando no último jogo com vantagem, acabou, enfim, prevalecendo, o Flamengo conquistou. Aqui, Ricardo, eu vou pegar aqui, ó. Essa é a camisa, exatamente, essa é a camisa. Aqui, ó, a camisa de 2013.
Essa ainda não está nem com selinho ainda da Copa do Brasil. Ó. Mas essa está aqui também a gente guardada no coração. Isso. E só para a gente também fazer o registro, né? Eu falei no Mano Menezes, depois do jogo com o Cruzeiro, ele durante já o Campeonato Brasileiro, depois de um jogo que o Flamengo toma também um passeio de bola do próprio Atlético Paranaense. O Flamengo começou ganhando 2-0 e tomou uma virada para 4-2. Tomou uma virada de 4. E aí o Mano chega no vestiário e entrega o cargo, né, com uma alegação meio marota ali, de que o time não estava entendendo o que ele estava falando. A gente tem umas histórias aí meio diferentes, mas que a gente não tem como. É uma coisa meio de revista de celebridade, de fofoca, que a gente não vai entrar, mas parece que o Paulo que levou o Mano a sair, e aí assume o Jaime. Ricardo, sua conexão cortou. Não sei aí assume o Jaime, que era ali, era o Andrade da vez, né? Era o eterno auxiliar, um funcionário, foi jogador, o pai dele foi chefe de torcida, né? E aí, enfim. O que acontece? Além da chegada do Jaime, que caiu nos braços da galera, né? A turma abraçou justamente por ser cria do Flamengo. A gente pode fazer um paralelo rapidinho do Mano Menezes, que seria o Paulo Souza da época, né? Porque se a galera não comprou a ideia em 2013, em 2022 a gente teve aí a questão do Paulo Souza aí, que também ficou meio alijado ali, né? Porque não conseguiu implementar suas ideias de jogo. A gente chega agora à vésperas da final, aí em 2022, a era nova do Flamengo se consolidou, porque é um novo clube, o Flamengo já com 3 finais de Libertadores em 4 anos, 2 títulos brasileiros na sequência, 2020 e 2019 e 2020, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, bicampeão, ou seja, é uma nova era. Vamos torcer para agora, na final de 2022, essa camisa aqui saia vencedora e que a gente possa ver os nossos craques, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia levantando mais uma taça. Beleza, Ricardo? Vamos fechar esse especial aqui, vamos torcer aí para que em 19 de outubro a gente possa estar vendo aí o Flamengo mais uma vez campeão da Copa do Brasil, beleza? Tem tudo para isso, né? Se ele conquistou com o Brocador, com o Obina, e lá atrás com o Vitor Hugo, o Homem de Ferro, né? Agora tá mais fácil, né? Beleza, vamos torcer, assim a gente espera. Galera, ficamos por aqui com esse especial aí, as 3 conquistas do Flamengo na Copa do Brasil, e a gente está querendo ver em breve o 4º caneco, o 4º título. Beleza? Um abraço, até lá, valeu!